Você já parou para pensar como surgiu a ideia de que mente e corpo são coisas diferentes? Antes de falarmos em cérebro, comportamento ou emoções, havia uma explicação muito mais espiritual: a alma. Mas foi um filósofo francês do século XVII, René Descartes, que mudou tudo. Neste vídeo, vamos explorar como as ideias de Descartes, desde seus estudos sobre reflexos até sua fascinação por autômatos, influenciaram diretamente o modo como entendemos a mente humana hoje. Mas antes de mergulharmos nas ideias que transformaram a psicologia, vale conhecer um pouco sobre quem foi René Descartes. Ele nasceu em 31 de março de 1596, na cidade de La Haye, na França, que mais tarde foi rebatizada para Descartes, em sua homenagem. Ele era filho de Joaquim, um advogado, e Jeanne Brochard. Descartes teve a saúde frágil desde pequeno, após contrair tuberculose da mãe. Aos 8 anos, ingressou no colégio jesuíta Royal Le Grand, onde começou a desenvolver seu gosto pela matemática e pela filosofia. Em 1616, formou-se em direito, mas nunca exerceu a profissão. 2 anos depois, alistou-se no exército do príncipe Maurício, na Holanda, uma experiência que o aproximou da lógica militar e da disciplina, influenciando seu pensamento racional. Em 1649, já reconhecido por suas obras filosóficas, foi convidado pela rainha Cristina da Suécia para ser seu professor de filosofia. Infelizmente, o rigoroso inverno sueco afetou sua saúde, e Descartes faleceu em 11 de fevereiro de 1650, vítima de pneumonia. Apesar de sua morte precoce, suas ideias atravessaram séculos e continuam influenciando áreas como a filosofia, a matemática e, como veremos agora, a psicologia. Agora que conhecemos um pouco da vida de René Descartes, é importante lembrar que ele não surgiu do nada. Suas ideias se apoiam em uma tradição filosófica muito antiga, que já refletia sobre a relação entre mente, corpo e alma. Platão, por exemplo, acreditava que a alma era imortal e independente do corpo. Para ele, o corpo era apenas uma prisão temporária, enquanto a alma carregava o verdadeiro conhecimento e essência do ser humano. Essa visão reforçava a ideia de que o que nos define não é o corpo físico, mas sim a mente ou alma. Aristóteles, por outro lado, tinha uma perspectiva diferente. Ele via corpo e alma como inseparáveis. A alma não existia sem o corpo, e o corpo não funcionava sem a alma. Para Aristóteles, a alma era responsável pelas funções vitais, como sentir, pensar e se mover, mas sempre em conjunto com o corpo. Essas duas visões contrastantes, uma que separa e outra que integra, criaram um debate que atravessou séculos. E foi justamente nesse cenário que Descartes, mais tarde, trouxe sua própria resposta: o famoso dualismo mente-corpo, que influenciou diretamente a psicologia. Mas para entendermos melhor as ideias de Descartes, precisamos lembrar do período em que ele viveu. O século XVII foi marcado por grandes mudanças. A Europa estava saindo de uma visão teocêntrica, centrada em Deus, e entrando em uma visão racionalista, centrada na razão humana. Era o início da modernidade, com avanços científicos de Galileu e Kepler e uma busca por explicações lógicas e matemáticas para o mundo. Nesse cenário, Descartes se destacou como o pai do racionalismo, com sua famosa frase "penso, logo existo". Essa valorização da razão e da mente preparou o terreno para que ele começasse a olhar para o corpo humano de uma forma diferente, como uma máquina. E foi justamente aí que os autômatos dos Jardins Reais entraram em cena, inspirando sua visão mecanicista. Nesta época, uma das grandes atrações eram os Jardins Reais, cheios de autômatos, estátuas e figuras que se moviam sozinhas, como se estivessem vivas. Imagine caminhar por um jardim
e ver uma escultura que se mexia, tocava instrumentos ou até imitava gestos humanos. Esses autômatos encantaram René Descartes e muitos pensadores da época. Para Descartes, eles eram a prova de que o movimento e o comportamento podiam ser explicados de forma mecânica, sem depender apenas da ideia de alma. Essa visão foi fundamental para o desenvolvimento da psicologia, porque abriu espaço para estudar reflexos, comportamentos e processos corporais de maneira científica. Em outras palavras, os autômatos mostraram a Descartes que não era necessário recorrer ao sobrenatural para explicar o funcionamento do corpo. Bastava observar, analisar e entender os mecanismos. E foi daí que surgiu sua famosa ideia: o corpo como máquina e a mente como aquilo que pensa e dá sentido à experiência. Mas Descartes não parou aí. Ele levou essa ideia ainda mais longe, criando sua teoria do dualismo mente-corpo, que se tornaria uma das bases da psicologia. O dualismo é a ideia de que a mente, alma, consciência, pensamento e o corpo, matéria, cérebro, físico, são duas substâncias diferentes. Para René Descartes, a mente, ou a res cogitans, era imaterial e responsável por pensar, sentir e ter consciência, enquanto o corpo era material, funcionando como uma máquina. E mesmo sendo diferentes, mente e corpo interagem. A mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Pense na dor física. Quando você bate o pé na mesa, o corpo envia o sinal da dor. Além da sensação física, você pode sentir raiva, frustração ou até rir da situação. Isso mostra como corpo e mente se conectam. Outro exemplo é quando você está nervoso antes de uma prova, sua mente cria ansiedade e seu corpo responde com coração acelerado, mãos suadas ou respiração curta. Descartes comparava o corpo humano a uma máquina, engrenagens, reflexos e movimentos automáticos. A mente seria como o operador dessa máquina, controlando e dando sentido às ações. Essa metáfora foi revolucionária no século XVII, porque tirava a explicação do campo religioso e trazia para uma visão mais científica e racional. E uma das ideias de Descartes foi Sobre a glândula pineal. Ele acreditava que essa pequena estrutura localizada no centro do cérebro era o ponto de encontro entre a mente e o corpo. Para ele, a mente era imaterial, responsável pelo pensamento e pela consciência, enquanto o corpo era material, funcionando como uma máquina. Mas havia uma questão: como algo imaterial poderia influenciar algo físico? A resposta dele foi a glândula pineal. Ele via essa glândula como uma espécie de ponte mágica, onde a mente poderia interagir com o corpo, enviando comandos e recebendo sensações. Hoje sabemos que essa teoria não é cientificamente correta. A glândula pineal tem funções ligadas à produção de melatonina e à regulação do sono, mas não é o centro da consciência. Mesmo assim, a proposta de Descartes foi um marco, porque foi uma das primeiras tentativas de explicar de forma racional como mente e corpo poderiam se relacionar. Essa noção antecipou os estudos da neurofisiologia e influenciou diretamente a psicologia experimental e o behaviorismo, que mais tarde se dedicaram a observar e medir comportamentos. Apesar de sua importância, o dualismo de Descartes também gerou muitas críticas. A principal delas é o chamado problema da interação. Se a mente é imaterial e o corpo é material, como eles podem interagir? Como um pensamento poderia mover um braço ou uma emoção afetar o coração? Essa questão foi um grande ponto de debate na filosofia da mente e continua sendo discutida até hoje.
A ciência moderna trouxe novos desafios ao dualismo. Com os avanços da neurociência, descobrimos que processos mentais estão profundamente ligados ao funcionamento do cérebro. Emoções, memória e até mesmo a consciência têm bases biológicas, o que parece enfraquecer a ideia de uma mente totalmente separada do corpo. No entanto, o legado de Descartes permanece vivo. Sua tentativa de explicar a mente como algo distinto do corpo inspirou perguntas que ainda não temos respostas completas. Uma delas é talvez a mais fascinante. O que é a consciência? Mesmo com toda a tecnologia e estudos sobre o cérebro, ainda não sabemos exatamente como surge a experiência subjetiva de ser e pensar. Nesse sentido, o dualismo de Descartes, mesmo com suas limitações, abriu portas para debates que continuam a nos desafiar. René Descartes não era apenas um grande filósofo, mas também uma figura curiosa. Ele era conhecido por gostar de dormir até tarde, algo incomum para sua época. Dizia que suas melhores ideias surgiam nesses momentos de reflexão tranquila, sozinho em seu quarto. Foi em uma dessas reflexões intensas que ele começou a formular sua teoria do dualismo, a separação entre mente e corpo. Para ele, a mente era imaterial, responsável pelo pensamento e pela consciência, enquanto o corpo funcionava como uma máquina. Mas essa separação levantava uma questão que até hoje nos intriga. Como mente e corpo se influenciam? Pense em situações do dia a dia. Quando você está nervoso e sente o coração acelerar, isso é a mente afetando o corpo? Ou será o corpo afetando a mente? Esse tipo de experiência mostra como o debate iniciado por Descartes continua vivo. Mesmo com críticas e limitações, sua teoria nos deixou uma herança poderosa. A curiosidade sobre como funciona a consciência e como mente e corpo se relacionam. E essa pergunta, que começou no século XVII, ainda não tem uma resposta definitiva. Ao longo deste vídeo, vimos como René Descartes ajudou a transformar a forma de pensar a mente e o corpo, e como suas ideias atravessaram séculos, influenciando desde Platão e Aristóteles até correntes modernas da psicologia e da neurociência. Estudar Descartes não é apenas olhar para o passado, mas entender as bases de debates que continuam vivos hoje. O que é a mente? Como ela se relaciona com o corpo e como podemos compreender o ser humano de forma científica? A psicologia, como ciência, nasceu e cresceu a partir dessas reflexões. E é por isso que conhecer Descartes é essencial para quem deseja compreender não só a história da psicologia, mas também os desafios atuais dessa área. Agora eu quero saber, qual dessas ideias você acha mais relevante para a psicologia de hoje? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Thank you.